Olá, você que acompanha o canal 16, está começando mais uma edição do Jornal da Câmara. E hoje voltamos a falar de um assunto que tem gerado preocupação durante a pandemia: o aumento da violência contra a mulher. Mesmo antes da existência da Covid-19, essa já era uma das maiores violações dos direitos humanos. E à medida que a quarentena continua, os impactos são ainda maiores. Por isso, conversamos com a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada sobre a Lei Maria da Penha. Olá, obrigada TV Câmara pela oportunidade. Eu sou a professora Josiane Petri Faria, coordenadora do Programa de Extensão da Faculdade de Direito da UPF Projur Mulher e Diversidade e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da subseção de Passo Fundo. Venho até vocês para conversar um pouquinho a respeito da Lei Maria da Penha. O que eu gostaria de esclarecer neste momento, né? Que a Lei Maria da Penha estabelece uma política pública de acolhimento e atendimento à mulher em situação de violência, mas aborda especificamente aqueles casos de violência doméstica e ou familiar. O que isso significa? Normalmente, o que se tem visto são as abordagens de agressões perpetradas onde os agressores são os companheiros, ex-companheiros, maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados da vítima. No entanto, a Lei Maria da Penha fala de relações familiares. Então, isso pode significar uma agressão ocorrida por parte de um neto em relação à avó, de um filho em relação à mãe, ou ainda de pessoas que fazem parte da vida dessa família, dessa casa, como um vizinho que esteja muito presente na vida íntima da família, um padrinho, um amigo muito próximo, ou seja, a Lei Maria da Penha procura proteger a mulher em situações em que ela está mais vulnerável em razão de vínculos pré-estabelecidos, de uma confiança formada e de uma privacidade estabelecida. De que modo? Toda vez que nós desenvolvemos relações familiares ou domésticas, nós, consequentemente, nos desprotegemos em relação a essas pessoas, porque, afinal de contas, elas frequentam a nossa casa, elas conhecem a nossa realidade, a nossa intimidade e, portanto, a gente não se cuida tanto. De maneira que, quando se trata de violência contra a mulher, o principal espaço onde acontece é a intimidade do lar, a intimidade da casa. Se, por exemplo, nós somos vítimas de um assalto em via pública, com muito mais facilidade nós podemos efetuar a denúncia, conseguir testemunhas, porque isso ocorreu em espaço público. E o agressor, possivelmente, nós nunca tenhamos visto e talvez não venhamos a encontrá-lo novamente. Todavia, quando se tratam de relações domésticas e familiares, a violência, no mais das vezes, ela acontece entre quatro paredes, ou seja, sem testemunhas, sem pessoas que tenham presenciado e ainda dentro daquele espaço onde muita gente acredita que dentro da sua casa a única pessoa que manda é quem mora ali. Ou seja, tem pessoas que entendem que o espaço do lar, que o espaço da intimidade é um espaço isonômico, onde a legislação penal, onde o poder de polícia, onde o poder punitivo do Estado não alcança. No entanto, a legislação penal, ela se coloca para todo o território nacional, inclusive os espaços privados, de maneira que, se acontecer qualquer situação dessa natureza, existem as instituições públicas, os órgãos públicos que estão prontos a acolher as denúncias, assim como toda a rede de atendimento no nosso município. Não se cale,
peça ajuda, mesmo em tempos de pandemia, de isolamento social. Não são momentos que justificam violência ou agressão. Busque apoio, não esteja sozinha nessa luta. Pensando nisso, a ONU Mulheres também sugeriu ações que toda pessoa pode fazer em resposta à Covid-19 e, junto, eliminar a desigualdade de gênero. E mais uma vez, o secretário-geral das Nações Unidas também destaca que mulheres e meninas devem estar no centro da recuperação do coronavírus. The COVID-19 pandemic affects everyone, everywhere. But it affects different groups of people differently, deepening existing inequalities. Early data indicates that the mortality rates from COVID-19 may be higher for men. But the pandemic is having devastating social and economic consequences for women and girls. Today, we are launching a report that shows how COVID-19 could reverse the limited progress that has been made on gender equality and women's rights, and recommends ways to put women's leadership and contributions at the heart of resilience and recovery. Nearly 60% of women around the world work in the informal economy, earning less, saving less, and at greater risk of falling into poverty. As markets fall and businesses close, millions of women's jobs have disappeared. At the same time, as they are losing paid employment, women's unpaid care work has increased exponentially as a result of school closures and the increased needs of older people. These currents are combining as never before to defeat women's rights and deny women's opportunities. Progress lost take years to regain. Teenage girls out of school may never return. I urge governments to put women and girls at the center of their efforts to recover from COVID-19. That starts with women as leaders, with equal representation and decision-making power. Measures to protect and stimulate the economy, from cash transfers to credits and loans, must be targeted at women. Social safety nets must be expanded. Unpaid care work must be recognized and valued as a vital contribution to the economy. The pandemic has also led to a horrifying increase in violence against women. Nearly 1 in 5 women worldwide has experienced violence in the past year. Many of these women are now trapped at home with their abusers, struggling to access services that are suffering from cuts and restrictions. This was the basis for my appeal to governments earlier this week to take urgent steps to protect women and expand support services. COVID-19 is not only challenging global health systems, but testing our common humanity. Gender equality and women's rights are essential to getting through this pandemic together, to recovering faster, and to building a better future for everyone. E depois do intervalo, o prefeito Luciano Azevedo agradece a colaboração da comunidade, que respeita as medidas de prevenção. O feminicídio, crime máximo de violência contra a mulher, não costuma ser algo que acontece de repente. Antes que uma mulher perca a vida nas mãos de um companheiro abusivo, muitos sinais podem ser observados. E é justamente com o objetivo de identificar estes sinais e salvar vidas que a Polícia Civil e o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul firmaram um compromisso para a implementação de um relatório de avaliação de risco, através do qual a mulher será amparada no momento em que registrar uma ocorrência de violência.
O Estado do Rio Grande do Sul dá um avanço, dá um passo ainda maior no combate à violência doméstica e familiar. Todas as 22 delegacias especializadas no atendimento à mulher no Rio Grande do Sul já contam com este questionário. Aqui, a mulher vítima de violência doméstica responde em poucos minutos a questões de múltipla escolha que ajudam a identificar o nível do risco a que ela está exposta. O objetivo é que até o segundo semestre todos os órgãos de registro de ocorrência já possam aplicar este questionário. Após essa análise, em conjunto com o Poder Judiciário, por isso que foi assinado o protocolo, um termo de cooperação entre os dois órgãos, em conjunto com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, vai ser dado um procedimento mais célere, mais ágil e uma forma mais efetiva de cuidado às mulheres que a gente detecta, através do questionário, que estão mais propensas a um ataque às suas vidas pelos seus companheiros agressores. São 3 grupos de questões, uma delas inclusive de cunho social, se essa mulher tem como se sustentar financeiramente, se ela tem para onde ir caso precise sair da família. Além do questionário de graduação de risco, também serão montadas nas delegacias salas especiais para atender com maior acolhimento às mulheres e estimular a denúncia da violência doméstica. Essas salas nós vamos começar agora até o final do mês, já queremos ter 2 salas, nós estamos chamando de Sala das Margaridas, pelo simbolismo que é a flor, que renova. A flor tem um simbolismo especial porque a cada pétala que é tirada, ela gera uma nova vida. Então é mostrar que a mulher, mesmo sozinha, ela pode sim ser uma grande mulher, empoderada e romper essa violência e ter uma vida muito melhor do que aquela que ela vive dentro de um ciclo de violência doméstica e familiar. Nesta quarta-feira, o prefeito Luciano Azevedo fez um novo pronunciamento, agradecendo a colaboração da comunidade e reforçando a importância de seguir as medidas de prevenção. Eu vim aqui para agradecer a todos aqueles que estão colaborando, ajudando e cumprindo as medidas implementadas pela prefeitura de combate ao coronavírus. Primeiro, aqueles que ficam em casa. Vale a recomendação para que todos aqueles que podem continuem em casa. E segundo, para aqueles que compreenderam a necessidade e a importância do uso da máscara. Se você precisa sair, use máscara para se proteger e para proteger as outras pessoas. Mas principalmente, o meu muito obrigado, o meu agradecimento a todo mundo que está ajudando, todo mundo que está colaborando nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Tem vários setores da nossa economia que já estão funcionando, que já estão trabalhando. E tem outros setores que têm nos procurado, academias, bares e restaurantes, shopping centers, feiras, querendo voltar a trabalhar. Nós compreendemos isso e sabemos a importância de que todos possam voltar a trabalhar. Isso está sendo discutido permanentemente com esses setores. Mas para que a economia possa ser retomada, nós precisamos fazer a nossa parte com segurança, pensando primeiro na vida das pessoas. Então o recado é, esses setores que ainda não abriram, tudo isso está sendo avaliado, as reuniões vão continuar acontecendo nos próximos dias e nós precisamos ainda aguardar o próximo decreto que será publicado em seguida, agora no final de abril, pelo governador do Rio Grande do Sul. Novas regras estão sendo construídas e serão estabelecidas. Elas têm a ver com todo o Estado e têm a ver com a gente também. Então nós vamos conversando aqui, vamos criando as condições para que a economia funcione, vamos avançando e vamos também esperando as determinações que nós recebemos do governo do Estado do Rio Grande do Sul. É assim que nós vamos enfrentar o coronavírus, seguindo as orientações do governo federal, do Ministério da Saúde, compreendendo as determinações do governo do Estado e, acima de tudo, aqui na nossa cidade, cumprindo as regras, fazendo a nossa parte. Grande abraço, muito obrigado a todos, que Deus abençoe sempre Passo Fundo.
E o Ministério da Saúde vai adquirir 46 milhões de testes de diagnóstico do coronavírus por meio de compras diretas e doações. É quase o dobro do que estava previsto anteriormente. Isso é muito importante para o nosso processo que está sendo desenhado de usar os testes para melhor entender a doença, a evolução e fazer um planejamento, um projeto que já está sendo feito para revisão do distanciamento social. O número anterior era de 24 milhões, a gente passa de 24 milhões para 46, que é um número bem significativo. Esses testes vão ser usados de uma forma que eles permitam que a gente entenda o que está acontecendo na nossa sociedade. Só para a gente criar uma analogia em relação ao teste de massa, ele é a mesma coisa que acontece quando você faz uma pesquisa de opinião, que você define qual é a amostra ideal da sociedade que você vai usar para que ela reflita essa sociedade, para que você entenda o que está acontecendo, para que você possa tomar sua decisão, desenhar suas políticas e desenhar suas ações da forma mais segura e organizada possível. Por que eu estou falando isso? Existe hoje a colocação de testes em massa. E tem que deixar claro que teste em massa não significa testar a população toda. Para vocês terem uma visão disso, a Coreia do Sul, que é uma referência em testes, fez 10 mil testes por milhão de pessoas. Então a gente não está falando em testar o país inteiro. A gente vai usar o teste de uma forma que as pessoas testadas vão refletir a população brasileira. Isso vai ser fundamental nesse processo de realmente entender a doença e desenhar a saída. É um dos grandes braços desse projeto. Além disso, a gente tem um contrato que foi feito com o DASA, hoje, que vai processar 30 mil exames por dia. Isso é muito importante, o contrato chega a 3 milhões de exames. Então essa combinação de trazer o teste e viabilizar a realização é fundamental nesse trabalho do diagnóstico e do entendimento da doença. Desses 3.300, 1.150 vão ser entregues em maio. A compra dos aparelhos representou um investimento de 78 milhões de reais por parte do Ministério. Essa combinação do diagnóstico, do tratamento e da preparação para a saída do distanciamento social, isso faz parte da estratégia da abordagem da Covid-19. Com isso, a gente está atuando em 3 braços que são fundamentais. Um, entender melhor a doença, fazer o diagnóstico, entender a evolução. A segunda coisa é preparar a infraestrutura para o tratamento, para que a gente, nesse tempo em que a gente está afastado e que vai ser usado para melhorar, preparar para o cuidado. E o terceiro, que a gente vai, com essa preparação, desenhar esse programa de saída progressiva, estruturada e planejada do distanciamento social. E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.